O corpo é o túmulo. Se o corpo era o lar da alma em sua condição de morte, então era a sepultura, o túmulo, o sarcófago, o sepulcro, a múmia da alma. E assim se encontra os sábios referindo-se ao corpo físico do homem como a prisão, a masmorra subterrânea, o poço, a caverna e, finalmente, o túmulo da alma. Essa vida, diziam eles, era a morte da alma, como, inversamente, a vida livre da alma nos mundos superiores era a morte do corpo. Mas a mente moderna não conhece nenhum significado aplicável à palavra morte que não conote a extinção real da vida ou do ser. Portanto, é intrigante entender como os profetas sagazes da antiguidade podiam atribuir vida à parte corpórea do homem que realmente morre, enquanto representavam como morta a parte espiritual que nunca pode morrer. Foi esse dilema paradoxal que impediu a teologia cristã de captar a verdadeira importância das escrituras que assumiu de fontes pagãs antecedentes e fez com que pervertesse seu significado subjacente em um absurdo literal e inescrupuloso. Mas a própria vida é o maior de todos os mistérios, mesmo para as criaturas que a desfrutam, e o método que a antiga sagacidade e compreensão adotaram para representar para o pensamento humano esse aspecto do mistério parecia inverter os princípios do conhecimento comum. Quase sempre o encanamento mais profundo do pensamento perturba as estruturas da pressuposição comum. Assim, a mente geral da cristandade, ajustada por séculos de ensino referência corporal da palavra morte, estará inclinada a pensar que, se essa é a posição da filosofia grega, deve ser uma filosofia muito ilógica. Contrariando essa reação natural, afirmaríamos que, longe de ser ilógica e falsa, é a única visão racional que atende à factualidade da situação envolvendo alma e corpo em relação viva e que produz compreensão corretamente. Portanto, torna-se a chave primária para as Escrituras. Qual é, então, a natureza dessa morte que está por trás do que chamamos de coisa oposta, vida? A resposta pode ser encontrada enterrada profundamente sob o significado oculto de outro grande item da teologia, o de Cristo dando sua vida pela salvação do homem. Se uma entidade viva desiste de sua vida para que outro ser possa tê-la, naturalmente ela perde o que dá. Não pode dar e reter ao mesmo tempo. E perder a vida é sofrer a morte. O Filho foi enviado ao mundo para que os homens do mundo pudessem, por meio de sua oblação, ter vida mais abundante. Ele é retratado como cordeiro sacrificial, oferecendo sua vida a criaturas de categoria inferior que estavam ligadas ao domínio da mortalidade. Dar o Filho a sua vida como resgate por muitos implicava perdê-la para si mesmo. Daí veio sua morte. E esta morte estava na cruz, não de madeira, mas de carne. Pois o Logos, do qual o Cristo era um raio, tornou-se carne e habitou entre nós. E, finalmente, o verdadeiro significado de morte na cruz vem à tona. A encarnação da alma no corpo mortal é tudo o que esta frase significa ou poderia significar. A dramatização do Calvário há cerca de 19 séculos é uma representação dramática de significado puramente teológico. A alma de Cristo está na cruz de carne e matéria sempre que está ligada ao corpo em encarnação. A concepção medonha da salvação da raça humana através do derramamento de, digamos, 2 litros de sangue do lado ferido de um homem físico há 2 milênios, só pode ser resolvida em um senso comum simples e inteligível quando se entende que os filhos de Deus, tomados coletivamente como Filho de Deus, transmitiram as energias dinâmicas de sua essência viva. Simbolizado como sangue, uma vez que o sangue em todas as criaturas mantém o princípio da vida, para as entidades de estatura animal humana, para que elas, participando assim de um ser mais exaltado, pudessem ter vida mais abundante. A alma é semente divina. Uma visão mais clara talvez possa ser obtida se a exposição for conduzida pela via da analogia da semente plantada. A semente é, de fato, uma das bases mais frutíferas da apreensão teológica. É assim porque é o meio pelo qual a vida evolui para carregar as potencialidades de se renovar em um novo ciclo através do abismo da não existência após a dissolução de sua encarnação viva. O Filho é, portanto, a semente divina da vida do Pai, que, como qualquer semente, deve cair na terra, entrar em decadência e perder a vida com o próprio propósito de recuperá-la. A semente perde a vida no solo para que possa ter uma ressurreição no broto jovem. É precisamente verdade dizer que na descida de seus filhos, ou seu filho, à existência terrena, Deus planta a semente de sua própria vida na vida pessoal de seus filhos humanos. Isso, diga-se, é tudo que está implícito na teologia, por Deus condenar seus filhos, ou seu filho, à morte na cruz pelos pecados do mundo. João colocou a base sólida dessa concepção teológica em forma alegórica sucinta quando, usando a semente como analogia, diz: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto.
Paulo também afirma que as sementes da vida divina semeadas para o mundo devem primeiro morrer. Ele diz que a semente que semeamos é nua, mas Deus lhe dá um corpo. Este grão nu é o potencial da divindade, que tem que ser plantado no jardim do mundo, morrer e nascer de novo para dar ao próprio Deus. Já que somos células em seu corpo, um novo ciclo de existência consciente nesta porção de seu ser. Mas, contemplando a evolução do ponto de vista da origem divina da alma, e não do ponto de vista de sua situação terrena, a filosofia grega considerava a vida da alma aqui no corpo como em um sentido muito real, embora sempre em um sentido relativo, uma verdadeira morte. Ao vir à Terra, o Espírito Divino trocou uma vida potencial muito elevada e abençoada por uma vida real muito pobre. Sofreu a perda de toda uma dimensão superior de consciência. Nos reinos da desencarnação, a consciência, livre dos granéis da carne, funciona em um grau completo mais alto do que aquele que pode experimentar através da instrumentalidade comparativamente lenta do cérebro. A consciência desenvolvida nesse nível superior opera com rapidez instantânea, clareza lúcida e vivacidade. Desse estado encantado, ele é arrancado, divulsionado, como dizem os gregos, do ser real e enviado para aquele país distante da alegoria do filho pródigo. E nenhum ministro ou teólogo jamais nos disse com autoridade que aquele país distante era esta nossa terra. A alma aqui embaixo está longe de seu verdadeiro lar no sentido de que está separada dela por uma grande lacuna na escala de taxas de vibração da consciência. Se deuses, anjos, homens e animais vivem em mundos diferentes, embora localmente contíguos no mesmo plano, é porque os graus de consciência que eles expressam separadamente estão separados uns dos outros como uma estação de rádio é separada de outra, por diferenças de frequências e comprimentos de onda. Isso, sabemos agora, é a base da diferenciação entre as muitas gradações da vida e do ser conscientes. A vida sempre se manifesta como ou através da vibração, e as diferenças no caráter vibracional marcam as diversificações essenciais das inúmeras formas no gradiente da vida.